Este mundo anda tão cansativo e repetitivo que fica até difícil contar uma novidade boa. E ainda tem gente que tenta fazer com que a pandemia se torne algo pior do que já é. Mas antes de prosseguir no assunto de hoje, eu comunico a você que pretendo, a partir da próxima semana, fazer vídeos mais curtos, porque eu estou bastante ocupado com a retomada da minha carreira literária. Dos 4 livros que eu já publiquei, 3 já estão na Amazon e o quarto deles estará brevemente. Esse quarto livro, que já tem edição impressa e agora terá uma versão digital, como os outros 3, é inspirado na história verdadeira de uma professora já adulta que se apaixona e chega a ter 2 filhos com um garoto que é aluno dela. E ela acaba sendo presa por ter sido condenada por estupro. Eu me inspirei nessa história verdadeira e criei um romance que não é a biografia dessa professora, veja bem, mas apenas me levou a me basear nessa história incrível para escrever esse romance. Além desse livro, que também eu pretendo incluir em breve na Amazon, eu tenho pelo menos mais 3 projetos literários em andamento que vão exigir muito tempo de mim. Eu vou permanecer pontual no canal sempre às quintas-feiras, falando sobre temas importantes, mas pretendo fazer vídeos curtos pelo menos durante esse tempo em que eu vou cuidar de concluir mais esses projetos literários. Mas vamos voltar ao assunto da maluquice que virou o Brasil e o mundo. Primeiramente, para variar, vamos falar da pandemia. Dificilmente eu assisto TV aberta, mas parece que eu sou um cara de sorte, porque nos poucos momentos em que eu ligo a chamada máquina de fazer doido, como dizia o Stanislau Ponte Preta, parece que é a hora apropriada. Nos Estados Unidos, o presidente trompudo persegue o cientista que adverte para o agravamento da crise sanitária, a ponto desse cientista ter que andar cercado por guarda-costas em decorrência das ameaças de morte que recebe dos Trump Minions. No Brasil, o presidente Coronaro diz que há um pânico injustificado em torno da pandemia. Respondendo à sânia comparativa dos sem noção que insistem em fazer um paralelo entre as mortes por coronavírus e outras causas mortais não viróticas, a emissora odiada pelos bolsominions lembra que o acidente da TAM, que matou 199 pessoas em julho de 2007, considerado o mais trágico da história da aviação brasileira, provocou comoção nacional. Se é para comparar, comparemos. É como se tivéssemos cerca de 5 acidentes aéreos daquele por dia, em razão do vírus mortal. Se é para amenizar, amenizemos. Se isso não é motivo para pânico, digamos que é mais do que suficiente para que os com noção tentem ao menos se proteger do contágio com recursos simplérrimos, como o uso de máscaras e a salutar lavagem das mãos. Aliás, como eu disse, não só o Brasil vive momentos de insanidade, como também o mundo inteiro. Enfermeiros e médicos que arriscam a própria vida e muitas vezes já morreram infectados são xingados e até agredidos por aloprados. Isso acontece no Brasil e no exterior. Em Hong Kong, também fica provado que aqueles que não têm cérebro só sabem se valer da força bruta. Um sujeito desses, desmiolado, espancou furiosamente um funcionário de uma rede de sanduíches porque esse simples trabalhador lá da lanchonete disse ao cliente que para ser atendido era necessário o uso de máscara de proteção. É tempo de loucura e de efervescência. Um dos aloprados representantes da ultradireita, como eu gosto de chamar, criticou o vídeo do Felipe Neto no New York Times, onde o maior youtuber brasileiro alerta para a era de fascismo reinante. Olha, eu não sigo o Felipe Neto. Se eu assisti até hoje a 5 vídeos dele, foi muito. Mas toda vez que ele alertar contra os perigos do fascismo, eu estou ao lado dele.
Lembrando que as pesquisas apontam também para o crescimento do chamado neonazismo no Brasil, que de neo, na verdade, não tem nada de novo, porque esse nazismo que está aí não tem nada de novo. Um desses comentaristas da ultradireita, cujo nome eu prefiro não citar porque não gosto de dizer palavrão no meu canal, disse na rádio Jovem Pan, a rádio que fede, que os jornalistas brasileiros se limitam a copiar o que diz o New York Times. E eu pergunto, que moral tem esse sujeito asqueroso para acusar o trabalho dos jornalistas e, pior, de forma arrogante, preconceituosa e generalizante? Se eu fosse irresponsável como ele, eu poderia dizer muito bem que ele segue a cartilha de Hitler. Aliás, você sabe qual é a manobra que está por trás da acusação da ultradireita de que Hitler é de esquerda? É simples de explicar. Como eles são de extrema-direita, querem passar a ideia de que não são nazistas, mesmo quando fazem pregação nazista e nomeiam ministros simpatizantes do nazismo, que por sinal são apoiados por esses comentaristas levianos. Quer saber quem é ele? Como eu disse, eu não gosto de falar palavrão, mas basta você acessar o tal do Morning Show, eu acho que é esse que é o nome desse programa, da rádio que eu prefiro chamar de Jovem Pan, a rádio que fede, para você poder identificar o sujeito. Vai ser fácil. Aliás, por falar em estratégia, a ultradireita também usa um truque que tem enganado muita gente de chamar de comunista todo mundo que não reza pela cartilha deles. Não caia na armadilha dessa lavagem cerebral. Muitos deles nem sabem o que é comunismo. E comunista, para eles, é quem não está dentro da caixinha de chumbo na qual eles se trancam para falar mal do mundo e tornar as coisas ainda piores do que já estão no meio de tanta pandemia, né, que já ninguém aguenta mais. Em meio a todo esse caldo de insanidade que contamina o mundo, a comoção que se vê entre aloprados é quando um ministro compara o descaso diante da pandemia a um genocídio. Olha, como eu disse numa rede social, alguns milhares de acéfalos ainda hoje saem em defesa do pseudo-filósofo que diz que a Terra é plana. Não, a Terra não é plana, mas está de cabeça para baixo.